Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a reforma política. E reforma política está sempre na ordem do dia. Entra governo, sai governo. No ano passado, as jornadas de junho, essa reivindicação tornou-se central, além da mobilidade urbana. Há no Congresso Nacional, há 17 anos, vários projetos de reforma política e ela também é considerada a reforma principal para exatamente aperfeiçoar o regime democrático e também para consolidá-lo, porque, nesse sentido, a democracia é um regime sempre perfectivo, que se torna sempre possível de aprimoramento. E esse tema certamente será um tema relevante nas eleições deste ano, um tema de debate e, por isso, o Interconexão Brasil está trazendo novamente a reflexão desse tema, porque ele permeará exatamente o debate político eleitoral das eleições gerais de 2014. E o nosso convidado é o professor Antônio Otávio Cinta, ex-professor da Universidade Federal, fundador do Departamento de Ciência Política e que tem contribuído com o desenvolvimento da ciência política no Brasil. E também é um dos principais experts em reforma política e atuou também no Congresso Nacional como assessor legislativo e parlamentar, tratando exatamente dessa problemática. Professor, bem-vindo novamente a Belo Horizonte e aqui a BH News para debater esse tema tão relevante e da sua especialidade. Muito obrigado, professor Giroletti, meu ex-aluno, brilhante ex-aluno na UFMG, no Departamento de Ciência Política, e estou muito agradecido também pela oportunidade de vir ao Interconexão Brasil na BH News. Perfeito. Reforma política é uma reforma necessária, professor? A reforma política ela é necessária. Eu diria que não é só necessária no Brasil. Como você muito bem lembrou, o sistema democrático ele jamais é um sistema que a gente pode ser considerado pronto em nenhum país. Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, há sempre um debate sobre aperfeiçoamentos que são necessários. Avaliação de como é que funcionam as eleições, como é que funcionam as instituições do país, sempre há esses debates. Mas no caso brasileiro é uma democracia ressurgida depois de um período ditatorial e há muita coisa que o tempo já vai dizendo que precisa ser mudada, que precisa ser aperfeiçoada. Então, nesse sentido, a democracia, como aliás você lembrou, nas manifestações de junho passado, elas tornaram-se importantes e o sistema político, através dos governantes, dos líderes, sempre reage dizendo temos que fazer uma reforma política e eu vou lembrar depois outras instâncias em que isso ocorreu, não é? Pois é, na sua experiência como atuando no Congresso Nacional, quantos projetos o senhor já viu passar lá? E pelos levantamentos que eu tenho feito, há mais de 17 anos se estuda exatamente uma reforma política. Por que a reforma política é tão difícil de ser feita, professor? Eu diria que até mais tempo, professor Giroletti, porque nós temos, por exemplo, durante a Constituinte, que elaborou a Constituição de 88, nós tivemos um grande debate sobre uma série de coisas que não foram resolvidas. Se nós nos lembrarmos bem, elas foram julgadas para plebiscitos posteriores, etc., ou leis complementares e assim por diante, né? Então, e de onde que vem essa dificuldade? Primeiro é o seguinte, toda vez que há uma crise, num certo momento fala, precisamos de reforma política. Eu quero lembrar aqui, muita gente não gostaria dessa lembrança, mas na época do mensalão, o Lula, se não me engano, encomendou ao ministro da Justiça de então, Márcio Tomás Barros, um projeto que deveria ser apresentado em um mês, não é, de reforma política. Eu não me lembro do que se resultou disso, mas enfim, soltou-se aquilo naquele momento. Há poucos dias a presidenta Dilma Rousseff também falou de reforma política, etc. Então aparece sempre a ideia. Por que a ideia não anda? Porque ela parece exatamente assim como uma coisa imprecisa, vaga para resolver a uma insatisfação e tem que dizer alguma coisa sobre aquilo. Agora, na prática, o que acontece é o seguinte,
quem já está por cima não quer melhorar para que os outros possam também subir. Eu acho que, resumindo, dizendo de uma maneira cínica, eu acho que este é o grande problema, não é? Perfeito. Quem tem poder não quer perder o poder. Não quer perder. Então, a reforma sempre, agora não é oportuno, porque a gente não sabe, vai ter, não é? A conjuntura não é favorável. A conjuntura não é favorável, etc. Mas é engraçado, porque quem, em geral, postula a reforma política é quem está na oposição. É muito difícil você ter essa postulação, dessa demanda, de parte de quem está com o poder. Eu lembro, por exemplo, para não ficar só com exemplos recentes de PT, vamos pegar o governo tucano do PSDB. Fernando Henrique propunha anteriormente, como senador, sistema misto na linha do Alemão, ele tem projeto nessa linha, Serra tinha projeto de instauração de voto distrital, etc. E depois... quando virou presidente, virou governo? Não, porque no momento nós temos que fazer reformas na outra esfera, isso vai tumultuar o debate e nunca se andou, não é? Reforma política ou reforma eleitoral? Ou as duas, professor? Não, eu acho que há muitas coisas do que você chamaria de reforma política, elas na verdade centram-se na questão eleitoral, que é muito ampla, né? Porque você tem financiamento, tem os sistemas eleitorais, há uma série de coisas desse sentido, né? Mas há coisas mais amplas também que você pode pensar no federalismo e em vários outros aspectos que podem ser tocados, né? Sim. O que a reforma política tem a ver, por exemplo, com o sistema de governo, presidencialista ou parlamentarista? Pois é, essa, aliás, é um dos temas também que ele caiu em desuso recentemente. Mas foi uma questão candente a se lembrar na Constituinte. Não é? E uma coisa também curiosa, porque, por exemplo, era uma posição do tucanato, né? Que era a posição parlamentarista. Claro. E você ainda teve durante alguns anos aquela tentativa de ressuscitar o projeto, etc. E havia um petista, que hoje em dia já não é petista, que é o deputado, não é o Eduardo Jorge que foi ministro, é o deputado Eduardo Jorge, que eu tenho a impressão que ele em São Paulo era, ou ainda é, ou foi secretário do Planejamento, de secretário do Meio Ambiente, não é? Sim. Ele tem enquanto petista, ele era um dos que mais sustentavam uma proposta parlamentarista, não é? Dentro do partido. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos analisar que reforma política implementar, que característica ela deverá ter. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao Interconexão Brasil. O nosso tema é a reforma política. No primeiro bloco, nós situamos por que a importância da reforma política e por que, em ela sendo a mãe das reformas, ela é sempre postergada ou só aparece nos momentos de crise. E é tão necessária porque o regime democrático é sempre perfectível. Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que é que reforma política implementar, professor? Olha, alguns aspectos são muito naturais. Por exemplo, é muito vivo no momento o problema do financiamento de campanha, né? Sim. Esse é um dos temas mais sérios em todas as democracias modernas, né? Você tem escândalos em toda parte. Corrupção. Corrupção, exatamente. O grande problema é saber, por exemplo, foi aprovada, e é uma coisa controversa, a proibição de financiamento por CNPJs, por pessoas jurídicas, por empresas, né? Para esse ano eleitoral. Ela entraria no ano que ela só pode entrar daqui, porque as reformas têm que ser feitas um ano antes do período eleitoral. Então ela entraria para eleição, não nesta agora, né? Para prefeito. Para prefeito se já valeria, não é? Sim. Mas, assim, por exemplo, os editoriais, outro dia teve um editorial interessante que foi do Globo, quando ele põe uma opinião do jornal e a outra opinião de um político, etc. Claro. Teve o Chico Alencar
defendendo o projeto e o Globo desancando um pouco nesse sentido, quer dizer que primeiro não se vai proibir uma coisa dessa, o dinheiro vai ser canalizado de outras formas, né? Isso não é um problema simples, Domingos, mas é vital no sentido de que o político primeiro ele precisa de recursos para se eleger e isso, a implicação é que ele fica devendo a esse interesse que financia. Favores, né? E eu vou lhe dar assim, até um certo testemunho pessoal. Um deputado muito importante que trabalhou muito na ideia de reforma política, etc., é um conservador, e ele falava, é muito humilhante o sujeito sair pedindo dinheiro para a campanha. Claro. Não é uma questão fácil, mesmo para um sujeito conservador, etc., não é uma questão simples de resolver para ele. Portanto, essa pessoa, no caso, favorecia o financiamento exclusivo de campanha, que é uma ideia que o PT subscreve, né? Então é muito engraçado, um conservador... Então, nesse caso, a saída seria financiamento público? Olha, eu fiquei muito seduzido porque eu tive a ocasião de trabalhar na preparação de um projeto determinado, que foi aquele do Ronaldo Caiado, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa proposta. Era de reforma política também. A proposta de reforma política foi um projeto bastante grande, mas que se limitava a aspectos reformáveis através de lei ordinária, para não mexer na Constituição, que se achou complicado. Fazer algo que mexa na Constituição exige quóruns elevados, 2 grandes votações em cada uma das câmaras, né? Senado e Câmara dos Deputados. Então, fazendo por legislação ordinária, exigiria quórum simples de lei comum, não é? E aí? Tá certo? Bom, recurso público? Esse projeto defendia recurso público exclusivo, mas com uma condição: voto em lista. Por quê? Porque é o seguinte, uma eleição é muito cara, mas se você tem uma votação para partido e não por pessoas, o custo vai baratear muito. E para a justiça, a justiça não teria condição de fiscalizar 1.000, 2.000, 3.000 prestações de contas. Mas se você tem 10 prestações de contas partidárias, é perfeitamente possível, não é? É mais execuível. Agora, o problema é exatamente isso, que se previa que nos anos eleitorais o orçamento federal contemplará uma certa quantia que vai ser distribuída na base tal entre os partidos, etc. Aí, como é que vai se pagar eleição com tanta carência educacional, com não sei o quê? E, na verdade, implicaria isso, per capita daria, na época, não é, do projeto, R$7, né? Sim. R$7, com R$7 você faria todo o financiamento público. Se a gente vai ver o desvio, né? E a corrupção é muito mais do que isso. Exatamente, né? Exatamente. E aí, professor, voto obrigatório ou voto facultativo? A sociedade brasileira já está madura para encarar o voto facultativo? Essa eu diria que é das questões mais controversas que existem, porque em defesa do voto obrigatório, há que é um voto mobilizador, que a população toda é obrigada a participar do processo político num certo momento, etc. Não é? Mas eu já vi deputados do PT, posso citar o deputado, por exemplo, Geraldo Magela, que é um deputado muito conhecido do Distrito Federal, foi candidato a governador lá num certo momento. O Geraldo Magela defende o voto facultativo, né? E há várias, porque acha que é mais formador, porque a pessoa vai participar sem ser punida de não participar e assim por diante. Então, eu diria que isso é uma questão, e você pode citar várias democracias do mundo em que o voto é facultativo, né? Perfeito. Eu acho que nós somos, nesse sentido, mais exceção do que regra. Né? Mais exceção do que regra, exatamente. E a reeleição foi um expediente que se firmou nesses 15, 16 anos, professor? Esse é um grande debate que existe. Por exemplo, quando foi feita a Constituinte norte-americana, foi instituída o sistema norte-americano, houve muito esse debate sobre se permitiria ou não reeleição. Qual é a ideia da reeleição? A ideia da reeleição é o seguinte: há um prazo determinado que permite à população dizer se realmente vale a pena continuar com uma certa linha de governo ou não. A reeleição significa, não é nomear o cara para o segundo mandato. Não, ele vai se candidatar de novo, se agradou, fica.
E se realmente não satisfez, não ficará. Agora, é claro que a gente pode ver neste momento atual, a campanha ainda não pode ser feita, mas a própria exposição que o titular, seja a presidenta, seja os governadores, têm, é muito maior, né? É muito maior. Então, há uma desproporção realmente de recursos nisso tudo. Agora, eu não sou contra a reeleição. Eu acho que é um instituto importante e não pode ser indefinida também, né? Eu acho que uma reeleição é o suficiente. É o suficiente. Além do mais, é o seguinte, para presidente tudo bem, tem havido o reemplacar do candidato. Mas no caso de governador, nós já vimos governador perder reeleição, né? Prefeitos também, né? Prefeitos também. Perfeito. Voto proporcional, distrital ou misto, professor? Olha, o problema é o seguinte, voto proporcional é o voto que tem uma série de virtudes, mas ele tem um problema sério. Se ele não tem uma cláusula de barreira, que podemos falar depois um pouquinho sobre isso, a multiplicação partidária é muito grande. Então, isso força que você tenha um presidente ou uma presidenta com uma base partidária dela insuficiente e tem que fazer estas amplas coalizões pensando nos quórums, tanto para a lei ordinária, tanto para a lei complementar, tanto para a emenda constitucional, e isso faz com que o presidente fique refém de uma base heterogênea muito grande. Quer dizer, ter muitos partidos não é necessário. Por que você precisa ter tanto partido? 4, 5, 6 não contemplariam todo o universo de questões? Sim, do ponto de vista ideológico, mas não necessariamente do ponto de vista regional e social. Mas esse será tema que nós retomaremos no terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nosso terceiro bloco, Interconexão Brasil, tratando da reforma política. E nós já deixamos no ar, estávamos trabalhando, o voto proporcional e o presidencialismo de coalizão, que é exatamente o nosso regime político aqui e que sempre exige uma composição muito grande para que exatamente o presidente tenha maioria no Congresso e assim possa exatamente garantir a governabilidade para qualquer presidente de que partido ele seja, né? Quer dizer que o nosso presidencialismo de coalizão está em crise também, professor? Olha, apesar da avaliação de numerosos colegas da ciência política de verem grandes virtudes no presidencialismo de coalizão, pelo menos faz o país funcionar, mas o funcionamento não é o único critério. Sim. Acho que você tem que ter critério da legitimidade, da aceitação. Claro. Eu acho que certo tipo de visão da política que existe popularmente, mesmo não é só na população mais modesta, é na população de classe média, ele em grande parte gerado por isso, por esses arranjos, por esses conchavos, por essa situação que as pessoas ficam assim um pouco horrorizadas. Gente, mas fulano de tal era considerado um canalha por esse líder, e hoje em dia os dois estão juntos. Então tudo isso é realmente chocante e é uma dimensão da política que a gente tem que olhar, não é, Domingos? Claro, eu acho que a gente não pode deixar este lado. Então o presidencialismo... Temos aqui uma relação entre ética e política muito importante. Exatamente, né, e depois o custo da política de coalizão também é que você tem que dar ministérios para gente que é colocada por um partido sem ter aquela frase famosa, né? Eu quero aquela diretoria que perfura poços na Petrobras, né? Sim. Um político famoso usou essa frase e ela diz muito o que é o presidencialismo de coalizão, né? O defeito dele, né? E se nós introduzíssemos o voto distrital ou misto, melhoraria alguma coisa? Olha, o problema é o seguinte, o voto proporcional, ele é um voto que tem a virtude de dar a cada força política o seu peso, né? Eu só acho que se multiplicam muito as possibilidades de forças políticas. Acho que o mínimo de agregação é importante e necessário. Delas. Exatamente, uma atomização, todo mundo... mas na verdade a gente sabe que isso é para ter tempo de televisão e etc, etc, etc. Então não é uma coisa assim tão boa como pode parecer. O voto chamado distrital, e nos outros países é voto majoritário em distritos, ele tem a vantagem seguinte, quem é eleito
é eleito por uma base que o conhece concretamente. Então, é o sistema que se adota na Inglaterra, nos Estados Unidos, numa certa versão, adota-se na França também. O problema da França é que não é eleição simplesmente majoritária, mas tem um segundo turno quando nenhum recebe a maioria absoluta dos votos, né? Mas são sistemas que permitem uma proximidade do eleito do eleitor, que é um ponto importante também. E se eu fizesse uma pergunta a várias pessoas, em quem você votou para deputado, muitas pessoas já não se lembram, já está pesquisado isso alguns meses depois. Sim. Ao passo que, num sistema distrital, eu sei que o representante do meu distrito é fulano de tal ou fulana de tal, não é? Perfeito. Tá. Com relação às coligações partidárias, devem ser feitas e devem durar quanto tempo? O problema das coligações é exatamente isso. Você nunca terá um ou dois partidos só. Em geral, se tem 3, 4, né? Mesmo na Inglaterra, nós temos, por exemplo, atualmente é um governo de coalizão. Claro. Mesmo na Inglaterra. Na Alemanha também é uma coalizão, etc. Ela é importante. Agora, a coalizão, ela tem que ser feita em termos... Veja, por exemplo, a primeira eleição da Merkel, que era? Você tinha que fazer uma negociação ponto por ponto. Vocês aceitam isto aqui para entrar na coligação? Vocês aceitam reduzir um pouco essa demanda? E por aí vai. Então, a coligação ela tem que ser feita uma coligação programática. Agora, no Brasil, você faz uma coligação para a proposta de galgar um posto. Por exemplo, a coligação proporcional é isso que o pessoal diz. Se você tem um partido, ele dá guarida a um candidato, que pode deslocar, às vezes, até candidatos do próprio partido. É meramente um expediente eleitoral do que um expediente governamental. Exatamente, exatamente. Né? E com relação às cláusulas de barreira, são necessárias, professor? Eu acho que a cláusula de barreira é necessária. Há um provérbio antigo português, né? Quem não tem competência que não se estabeleça. Né? Então, o partido tem que mostrar o mínimo de competência eleitoral. Né? Mas não vai... consegue sim, gente. Né? O PT começou com quanto? E não é o problema, o partido tem uma mensagem, não é? E voto nominal ou voto em legenda? Olha, o problema é o voto, atualmente é proposto voto em lista, não é que se propôs, inclusive na proposta Caiado, apoiada pelo PT, é um voto de legenda. Você vota num partido e o partido tem a sua lista de candidatos hierarquizada, não é isso que é o voto. Agora, no caso do sistema misto, o que você tem a lista partidária, que elege uma parte, vamos dizer, ao redor de 50%, mas você tem candidatos também nominais distritais. O nominal é legítimo, mas tem que ser numa escala apropriada. Não nominal, em Minas Gerais como um todo, você vota num fulano determinado, isso não tem sentido, né? Perfeito. Eleições, por exemplo, para presidente, governadores, separadas das eleições municipais. Deve-se manter essa separação ou seria recomendável uma eleição só de cabo a rabo? Olha, o problema é o seguinte, é que a eleição de prefeito, na verdade, ela realmente é uma problemática muito diversa da problemática nacional, né? Os problemas... Então, eu acho que manter, apesar de que você ter eleição assim todo dia, um negócio, é uma coisa cara e tem uma série de aspectos negativos. Mas, por outra parte, ela permite ao cidadão, né, a pessoa da cidade, eleger pensando na problemática da cidade. Eu não estou elegendo aqui privatização ou não privatização de Petrobras, eu estou elegendo calçamento de rua, aquela problemática local, né, onde qual será o itinerário dos ônibus, se vai ter mais transporte coletivo ou não. Essa é que é a problemática urbana. Eu acho que é importante separá-la, não é? Mantê-la separada. Mantê-la separada. Nós estamos no finalzinho do programa, professor. A democracia no Brasil é um regime consolidado? Ditadura nunca mais? Bom, eu acho que realmente a ditadura, ela, sobretudo no seu estertor, ela não deixou boas lembranças, né? Mas dá uma ideia realmente de desgoverno. Agora, o que a democracia... Eu acho que nenhuma democracia é que a gente podia dizer definitivamente consolidada. Ela pode ir melhorando, pode ir aperfeiçoando. Eu diria que nós caminhamos muito no Brasil para que um retrocesso seja visto como algo desejável. Já temos 31 anos de democracia. Exatamente. É o período talvez mais longo que tivemos. Né? Exatamente. Eu acho que realmente a reivindicação por
uma ditadura, eu acho que seria muito remota. São grupelhos que eu diria que pensam nisso, né? E é gente muito desinformada que pode pensar numa solução desse tipo, né? Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua participação, os seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, novamente o tema da reforma política, pela sua importância, e também trouxemos debates de várias ideias que estão sendo colocadas como, eventualmente, modelos ou alternativas de reforma política, sempre com o objetivo de aprimorar e consolidar a democracia no Brasil, esperando que a experiência da ditadura nunca mais. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.